Salve galera, papo cabeça na área, vamos que vamos. Hoje eu vou explicar por qual razão Suzane esteve indefesa no julgamento. Eu sei, você deve estar aí agora perguntando, como assim indefesa, doutor? Então deixa eu te explicar, beleza? Meus queridos, o termo técnico indefeso, ele geralmente é emprego especificamente nos julgamentos do tribunal do júri. Ele ocorre quando falta ou é deficiente a atuação da defesa e ela, por conta disso, acaba prejudicando seriamente a apresentação ou das teses e o entendimento das provas pelos jurados. Caso isso ocorra, o júri deve ser anulado, porque trata-se do que a gente chama de nulidade absoluta, ou seja, nada ali deve ter valor legal. A propósito, eu não tenho o mínimo receio em dizer que o principal defensor de Suzane no júri, o falastrão advogado Mauro Otávio Nassif, representou para mim, enquanto profissional, a antítese de um profissional preparado e combativo. Não por acaso, Suzane gritava lá nos fundos do auditório, quando eu não estava presente, que ela não estava sendo representada profissionalmente diante de tudo que estava vendo acontecer. Gritava em vão, lógico. Bom, então, com a continuidade do julgamento, ao longo das intermináveis sessões plenárias, foram lidas cartas de amor, que eram trocadas ali pelo jovem casal Suzane e Daniel, houve exposição de fotografias, e nesse momento, curiosamente, o Daniel teve que ser retirado do plenário. Ele ficou descontrolado emocionalmente. Já Suzane demonstrava um certo desconforto, certo constrangimento. As provas, elas foram uma a uma trabalhadas, pelas partes, e os peritos que funcionaram no caso, eles explicaram seu entendimento com a exibição de imagens e as considerações técnicas sobre as perícias que foram realizadas. Somente então foram abertos aí os que a gente chama de debates orais, momento em que a defesa e que a acusação acabam explanando diretamente aos jurados. Para se ter uma ideia, prestem atenção do quão deficiente foi a apresentação das razões orais por parte da defesa da Suzane nos debates. A réplica é um instrumento comumente utilizado para refutar as alegações da defesa por parte da promotoria e que na maioria dos julgamentos complexos nunca deixa de ser usado. Ela foi dispensada pelo Ministério Público nesse caso. Inacreditável. Galera, aliás, antes que eu me esqueça, nos primeiros dias em que as sessões eram encerradas, eu e o Dr. Nadir, a gente saía para jantar e acabava discutindo algumas questões polêmicas aí do dia do julgamento. Dentre elas, num determinado momento, inclusive a própria possibilidade de Suzane estar realmente em defesa. Mas eu confesso que já no primeiro ou segundo dia do julgamento, não estava sendo fácil para mim separar o amigo admirável do promotor que protagonizava aquele show de horrores, juridicamente falando, lógico. Mas eu acho que não cabia a mim julgar e tampouco estragar aquele momento talvez mais importante da vida profissional do Dr. Nadir. Mas, pelo menos, foi possível compreender a razão pela qual Christian Cravinhos teria prestado o seu segundo depoimento e despejado toda a culpa do acontecido nas costas de Suzane. Teria havido um acordo entre o Ministério Público e a defesa do réu em pleno julgamento. Christian teria acusado Suzane em troca da baixa do agravante de paga e promessa de recompensa. Eu explico. Agravante é algo que aumenta a pena do condenado. Essa de paga e promessa de recompensa se aplica às infrações penais denominadas crime mercenário, justamente o papel que Christian exerceu no contexto dos fatos. Lembram? Christian praticou o crime com o irmão por causa do dinheiro que havia na casa e que lhe fora prometido pelo próprio irmão. Mas esse agravante não fez parte da pena do Christian. Sabe coisas de julgamento midiático? Então, enfim, após a conclusão definitiva dos trabalhos, o juiz-presidente perguntou aos jurados se eles estavam aptos a julgar. Aqui,
cabe mais uma revelação exclusiva para vocês. Eu jamais me calaria, ponto. Eu me levantei da plateia e perguntei ao Dr. Alberto, o juiz. Excelência, pela ordem, eu me chamo Marcos, sou advogado e gostaria de fazer uma pergunta. Galera, o auditório simplesmente parou. Tipo, quem é esse maluco que está questionando o juiz-presidente do júri? Acho que foi o que todos pensaram olhando para mim. Na verdade, não havia nada de loucura no meu gesto. Pelo contrário. Tanto que mesmo surpreso, um pouco estático, mas já de pé, o juiz-presidente educadamente respondeu: Pois não, doutor. Penso que, encorajado pela indignação que me corroía, eu perguntei: Vossa Excelência podia perguntar à ré se ela se viu representada neste tribunal do júri pelos seus defensores? Acreditem, o Dr. Alberto, literalmente gaguejando, após alguns segundos analisando assim, parado, o meu questionamento, ele respondeu: o doutor não tem procuração nos autos, portanto eu indefiro o seu pedido. Isso mesmo, foi exatamente esta a resposta vinda do juiz-presidente do julgamento mais aguardado do país. Sabe, eu podia tranquilamente alegar que juntaria a procuração em até 15 dias, que era uma questão de urgência, conforme é permitido pela legislação, mas o real objetivo daquela indagação não era defender alguém, muito menos a Suzane. Era registrar, deixar registrado aos olhos de todos daquele auditório que havia um réis mortal naquele auditório com eles que não concordava com o julgamento a qualquer preço. E que nem todos ali eram meros espectadores adeptos do justiçamento. Era o que eu pensava. E você também, agora, nesse exato momento, deve estar perguntando: mas o que aquela simples pergunta, caso fosse feita a Suzane, poderia provocar, doutor? É possível que você esteja também se perguntando: qual foi a reação do Dr. Nadir diante da sua atitude? Bom, se realmente passou isso pela sua cabeça, você certamente, juntamente comigo, está em sintonia. Então eu te convido a assistir o próximo e último vídeo da saga, que eu vou te dizer tudo o que aconteceu depois e também te revelar o que esse trabalho propiciou de bom para mim. E de coração, eu tenho o maior prazer de compartilhar com vocês. Até a próxima.